Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast, o podcast de saúde e cuidado do Veracruz. Hoje um episódio especial sobre o Junho Vermelho, mês de incentivo à doação de sangue. Estão comigo hoje os hematologistas Afonso Celso Vigorito. Tudo bem? Bem-vindo ao VeraCast. Tudo bem, Marcela. Obrigado. Bom dia. Obrigado. E também José Francisco Marques Júnior. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente tem dados aqui do Ministério da Saúde, né? E isso traz um alerta bem importante para o dia de hoje. Só 1,6% da população brasileira é doadora de sangue e está muito abaixo do que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda, né? Que é 3% pelo menos. Então eu já queria começar a nossa conversa hoje aqui falando sobre esses dados, esses índices, ainda mais numa época em que os hemocentros, os hospitais carecem tanto de doação de sangue. Doutor, vamos começar. Marcelo, isso é um problema grave, né? Na verdade, eu diria que é mais um problema cultural e uma falta de, não diria que seria de empatia, mas de as pessoas terem um conhecimento da necessidade da doação de sangue. Eu começaria dizendo que, na verdade, a gente deveria ter vários junhos vermelhos, não seria só o único junho no mês, né? Porque as pessoas esquecem. Elas só vão lembrar de que precisam doar quando elas estão numa situação de risco de alguém na família ou de algum conhecido que precisa da transfusão. Então isso eu acho que faz parte cultural. Eu acho que isso tem que fazer parte das pessoas entenderem que aquilo é uma necessidade e que aquilo precisa ser uma rotina. E não só em períodos em que a gente faz essas campanhas como o Junho Vermelho, né? O ideal seria que a gente tivesse junhos vermelhos durante o ano todo, né? Parece que as pessoas vão deixando sempre para depois, né, doutor? Exatamente. Vou pegar um gancho nisso que o Afonso falou. As campanhas de doação de sangue, elas devem ser constantes, mesmo porque a população está envelhecendo, os procedimentos médicos estão cada vez mais eficientes, mas estão cada vez mais agressivos. Então, algumas condutas básicas, como repor um órgão vital que a gente tem, que é o sangue, que vai ser prejudicado tanto por doenças graves, quanto ao envelhecimento, quanto a procedimentos mais complexos, ele precisa ser reposto para manter a pessoa viva. Então, esse apelo que a gente tem de fazer uma campanha constante é muito importante, principalmente, Marcela, por levar em conta os aspectos técnicos da doação de sangue. Porque quando a gente fala doação de sangue, nós estamos corretos. Mas quando a gente fala transfusão de sangue, a gente não está correto. Por quê? Uma doação, ela vai formar componentes sanguíneos. Logo que o sangue sai do doador, ele é dividido em diversas partes. Tá? Então divide em glóbulos vermelhos para quem tem anemia, tá? Plasma para quem tem problemas de coagulação e plaquetas, que é um componente muito importante e logisticamente complexo. Por quê? A plaqueta dura 5 dias fora do corpo. Então, uma pessoa adulta que tem uma leucemia ou que está sofrendo um transplante, ele precisa receber uma unidade a cada 10 quilos, às vezes diariamente. Então, veja bem, quem tem 70 quilos precisa de 7 doadores por dia, por mais ou menos 10 a 15 dias por mês, para poder sobreviver. Então, isso depende de 35 doadores. Só que quando o doador doa, em 5 dias tem que jogar a plaqueta fora, se não usar. Nossa. Então, a logística é muito importante. Então, quando a gente fala de campanha, como o Afonso muito bem disse, Junho Vermelho, tá? Se a gente focar em que toda a população brasileira doar sangue em junho, em agosto todo mundo morre. Porque não vai ter o sangue que ele precisa. Não se trata de ser doador uma única vez, né? Exatamente. Tá? E aí a gente vai falar aqui um clichê que é sempre bom reforçar, que a doação salva vidas, né, doutor Afonso? Sim, Esse com vale certeza, a pena te reforçar com muito. certeza. A gente precisa lembrar que a doação, ela salva a vida por quê? Porque quem vai receber precisa por alguma doença, ou que pode ser uma doença do sangue, hematológica ou não. O que a gente sempre vê, que é o mais habitual, são pacientes normalmente cirúrgicos que vão para uma cirurgia de grande porte, que provavelmente vão precisar de transfusão, mas as pessoas não podem esquecer que nós temos o tratamento, às vezes, de transfusão, ele é um tratamento, ele não é uma transfusão
transitória, como num caso cirúrgico, o paciente precisou, transfundiu e resolveu o problema dele. É até bom reforçar isso, porque não é só em casos de acidentes, de cirurgias. Em outros casos que não são emergenciais, também se usa muito, né, o sangue. Ela era terapêutica, ele é tratamento. Em algumas doenças do sangue, nós temos alguns pacientes que eles não produzem os glóbulos vermelhos. E eles precisam entrar num programa de transfusão crônica. Então, isso pode ser alguma doença que é hereditária congênita, como a gente tem anemia falciforme, talassemia, ou algumas doenças adquiridas, que nós temos algumas doenças adquiridas hematológicas que o corpo deixa de produzir o glóbulo vermelho. E muitas vezes a única opção de tratamento para esses pacientes é a transfusão crônica. Para os falciformes e talassêmicos, mandatório quase. Para essas doenças hematológicas, nós temos alguns tratamentos clínicos, existem medicamentos, mas alguns pacientes não respondem. E aí eles precisam entrar nesse programa. E uma doação, uma única doação, ela já impacta para várias pessoas, né? Exatamente, tá? Porque esse sangue ele é armazenado de diferentes formas. Por exemplo, um glóbulo vermelho que sai de um doador, então o doador eu dou sangue total. A gente separa o glóbulo vermelho, ele vai ficar na geladeira por mais ou menos 35 dias. Já a plaqueta, como eu disse, vai ficar por 5 dias em temperatura ambiente e não pode parar, ela fica constantemente em espiral se mexendo para não grudar uma na outra. Então ela dura 5 dias. Já o plasma, ele é congelado a menos 20 a menos 30 graus, ele vai ficar por 2 a 3 anos guardado. Então cada componente tem o seu modo de ficar estocado para ficar disponível para o doente quando ele precisar. E essa utilização vai ser bem diversa, vamos dizer assim. Bem diversa. E, inclusive, eu queria até pegar carona com isso, Afonso, quando você fala salvar vidas, tá? É importante, não há dúvida nenhuma, mas e manter o paciente vivo? Tá? Aquele que depende dessa transfusão para continuar vivendo. Imagina o desespero quando falta sangue, esse paciente depende desse sangue daqui uma semana para continuar vivo, a vida inteira. Bom, acho que esse apelo todo já deixou muito claro para as pessoas o quanto é importante, né, ser doador, fazer a sua parte. Então, para quem quer doar, para quem ficou tocado aqui nesse momento a partir da nossa conversa, vamos para as orientações, né? Qualquer pessoa pode doar sangue? Qualquer pessoa pode. Existe hoje, a partir de 16 até 18, ele pode doar, mas com autorização dos pais. E até 69 hoje, Marcos? Até 60, tá? E a partir dos 60, quem já doou uma vez pode continuar doando até os 65. Isso. E algumas informações são muito importantes. Não engrossa sangue. Existe esse conceito de que eu vou doar, vou ter que ficar doando sempre que vai. Não vai engrossar o sangue. Isso é um mito, né? Mito, infelizmente, um mito ruim, né? Porque, entre outros, né? Que dizem respeito à segurança da doação. Não só. O risco é de que vai engrossar, que vai pegar infecção. Não existe essas coisas. A doação ela é muito segura. A gente não tem contato nenhum direto com o sangue do paciente. É tudo que a gente chama em sistema fechado. A gente não vai ter acesso ao sangue do doador, né? Então, tudo isso que a gente está falando é tudo mito. Então, e as pessoas, inclusive, principalmente doadores masculinos, eles podem fazer até 4 doações no ano. Então, isso é uma informação importante. Existem alguns impedimentos que são temporários, né, para pessoas que não podem, aí no caso, doar? Por exemplo, grávidas, tem algumas situações? Diversas, tá? E muito importante você tocar nesse assunto, Marcela, porque eu costumo dizer que o primeiro requisito que a pessoa tem para doar sangue é vontade de ajudar o próximo, ponto. Tá? A partir da hora, partir daí, tá? É o manifesto da benevolência. Eu querer fazer bem a quem eu não conheço. Geralmente é para quem eu não conheço, tá? Nesse quesito aí, tá? Eles vão entrar, essas pessoas que querem doar sangue vão entrar em critérios que visam a proteção dele como doador, porque não se admite nenhum risco para quem não vai ter nenhum benefício. Esse aforisma é muito importante. Eu não posso submeter ninguém a risco se ele não vai ganhar nada. Tá? Ele só vai ganhar o prazer de estar ajudando alguém. Então eu tenho que protegê-lo.
Então, nesse sentido aí, se ele tiver uma hipertensão que toma um remédio, por exemplo, um beta-bloqueador, ele pode desmaiar na hora da doação de sangue. Eu não posso aceitar esse doador. Tá? E do outro aspecto, você deu um exemplo, do outro aspecto são condições que podem prejudicar o receptor. Quer dizer, quem vai receber o sangue dele, como doenças infecciosas, anticorpos de vacinas, tá? Alergias. Então, quando a pessoa vai doar sangue, cada vez que ela for doar, ela vai ser submetida a uma entrevista com um profissional superior, né, de nível superior de saúde, então enfermeiro, biomédico, farmacêutico ou médico mesmo, tá, para classificá-lo como apto, tanto para protegê-lo, quanto também para proteger quem vai receber o sangue dele. E tem doenças específicas, doenças crônicas ou medicações que a pessoa às vezes faz uso delas que impedem o doador? Bom, aí nós entramos numa seara muito interessante, porque tem doenças que a gente tem que proteger, como eu disse, o doador, né? Então, no caso, por exemplo, de uma diabetes, se ele é insulino dependente, tá? A hora que eu vou tirar o sangue dele, eu vou tirar açúcar, ele vai desmaiar. Então, eu não vou poder fazer. Mas se ele tiver com a diabetes controladinha, tudo, tomando só remédio via oral, ele pode doar sem problema nenhum. Então, não depende só da doença, depende da condição da doença que ele se encontra. O hipotireoidismo bem controlado não impede a doação de sangue. Quem falou isso está errado. Tá? A gente vai ter que avaliar se ele estiver bem controladinho, se a frequência cardíaca estiver boa, se a pressão não estiver pinçada ou muito longe uma da outra. Ele pode doar sangue sem problema nenhum. Agora, tem coisas absurdas que a legislação preconiza e que a gente não aceita, mesmo como especialista. Por e exemplo? não conseguimos mudar a legislação. Tá? Hoje nós temos na população cerca de 5 a 8% de pessoas na faixa de doação de sangue que são sobreviventes de câncer, que curaram do câncer. Tá? A legislação brasileira impede que qualquer câncer que você teve, você não pode doar nunca mais. E essas pessoas, depois de 2 a 3 anos que curaram o câncer, poderiam doar, tecnicamente falando. Então, às vezes, tem até embate da legislação com a conduta técnica mesmo para se fazer a doação. Vacinas é outra coisa. Por quê? O sangue pode ir para uma pessoa imunossuprimida, quer dizer, ela não tem defesa. E muitas das vacinas têm vírus vivo atenuado, tá? Então, esse vírus pode entrar na corrente sanguínea de quem está recebendo o sangue e causar infecção nessa pessoa. Então, ele não pode doar sangue quando recebe a vacina do vírus atenuado. Mas se for um toxoide, por exemplo, antitetânica, pode doar na hora. Toma vacina e já doa, não tem problema nenhum. Então, são diversas características que têm que ser consideradas. E medicações, quem faz uso regular de algumas medicações também tem que ter atenção. Por exemplo, claro, tá? Alguém que tem hipertensão e usa beta-bloqueador. O que é beta-bloqueador? Ele diminui a pressão através da frequência cardíaca. Ele bloqueia o coração de disparar. A hora que você tira o sangue, se você não disparar, a pessoa baixa para zero a pressão. Ele pode ter um AVC na hora que está fazendo a doação. Então, quem está tomando, por exemplo, Benicar, alguma coisa assim, não vai poder doar sangue naquele momento. Então, depende também das medicações, claro. E um exemplo clássico que a gente diz, né? Se a pessoa tomar um antibiótico, por exemplo, e vai num receptor que tem alergia àquele antibiótico, ou se comeu camarão, por exemplo, e vai na pessoa que tem alergia a camarão. Quem recebe pode ter um choque anafilático com a doação, com a transfusão. Então, são diversas situações que a gente tem que considerar no dia a dia. A triagem é fundamental para isso. Não esquecer que a gente está lidando com humanos, tá, que se modificam a cada segundo. Né? E isso é importante a gente pensar. Cada indivíduo tem que ser considerado ali Exato. no momento de vida dele, né? Exatamente. E tem alguma orientação específica para o dia da doação? A pessoa deve se alimentar de maneira diferente? Tem que ter mais atenção com o sono, por exemplo? A gente orienta sempre não em jejum. Não precisa de jejum. Ter um repouso adequado, pelo menos 6 horas de sono. Para os fumantes, não fumar antes da doação. E hidratação. Eu acho que são algumas, não são nem cuidados, né? Acho que são regras básicas aí, simples, que para não... na verdade, é isso para que ele não potencialize alguma reação, algum desconforto na hora da doação. E como cuidar da saúde do sangue, garantir que ele esteja adequado para a doação? É a mesma dica da população geral. Não existe regra para isso, né? As pessoas hoje acreditam muito de que remédio resolve tudo. Não resolve. Remédio não é para resolver. Ele é uma bengala
Quem vai resolver é você. Como é que você vai resolver? Qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Isso vale para qualquer especialidade médica. Manter peso, evitar a obesidade. Atividade física é fundamental. A gente sabe hoje que a atividade física traz um monte de benefício. Benefício mental, benefício para o coração, pulmão, músculo, articulação. Evitar excesso de álcool e o grande vilão, que é o cigarro. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que a coisa mais difícil que tem é a gente mudar o hábito. Você não consegue mudar o hábito. Você tem paciente jovem, colesterol alto, obeso, diabético, e ele acredita que o remédio vai resolver o problema dele. Não é só o remédio. Ele precisa investir na saúde. Como? Atividade física, controle com dieta, controle com açúcar, não fumar. Isso que é o fundamental. E isso é o mais difícil. Que as pessoas têm uma dificuldade enorme de mudar hábito. É difícil você deixar de fazer uma coisa. Mas aí o problema é que eles acham que o remédio vai resolver. Mas o remédio sozinho às vezes não resolve tudo. Então eu costumo falar para eles, você está no teu período de investimento para a terceira idade. A hora que você chegar na terceira idade infartado, com angina, obeso, diabético, você perdeu o seu tempo. Você vai controlar, mas você não vai conseguir recuperar o que você tinha antes. Então isso é muito importante, né? Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas é hábito de vida saudável. Isso não é difícil. Não é difícil. Eu acho que é só uma questão de você entender que você vai precisar daquilo, que você vai ter que mudar a tua rotina. Posso colocar só uma coisinha aqui que eu acho importante? Uhum. Vocês falaram de saúde do sangue. Tá? Eu gostaria de pontuar que a saúde do sangue não depende só da pessoa que está doente. Depende do médico que atende ela na unidade básica. Por quê? Se a pessoa começa com uma anemia, ela vai se sentindo pálida, ela tem que identificar que ela não tem mais energia que ela tinha, que ela está se limitando nas suas atividades, que ela está ficando mais devagar para fazer os afazeres de casa, ela procura um médico. Tá? O médico também tem que estar assim, sintonizado com esses sinais de alarme. Por exemplo, a anemia não é uma doença, a anemia é um sinal. Então não adianta eu chegar num posto de saúde com anemia e receber ferro e ir embora para casa. Isso não é tratamento de anemia, porque tem anemia por excesso de ferro e tem anemia que está começando uma leucemia, um linfoma, alguma coisa assim. Então a consciência dos médicos, principalmente nessa avalanche de médicos novos que estão por aí e que não tem uma grade suficiente de doenças do sangue na sua graduação, é importante que ele lance mão do hematologista, porque quem procura diretamente um hematologista não é o paciente, é o médico que encaminha para um hematologista. E sendo ele encaminhando corretamente e de uma maneira breve, de uma maneira rápida, tá? Com certeza a gente vai identificar as doenças do sangue muito mais rápido, onde as curas são altamente eficazes e eficientes. Falando desse momento da doação, não é algo muito demorado, né, doutor? Queria saber como é que é esse processo exatamente, desde a triagem, a entrevista, até a coleta em si. Tem todo um ritual a ser cumprido, né? O doador chega, ele vai ter que fazer o seu cadastro e ele vai ter que ser identificado de uma maneira correta, porque pode ir alguém no lugar dele e isso daí tira toda a nossa rastreabilidade e segurança do processo como um todo. Tá? A partir da hora que ele é cadastrado de uma maneira correta, tá? O próprio serviço de hemoterapia vai ter um histórico das doações anteriores, se ele for doar pela segunda ou terceira vez. Então já vai saber alguma coisa acerca dele. Aí ele vai ser submetido a uma pré-triagem. O que é uma pré-triagem? É ver se ele tem anemia ou não através de um exame feito na hora, na ponta do dedo. Tá? Ele vai verificar a pressão arterial, a frequência cardíaca e a temperatura. Ele aprovado nesse processo, é que nem dominó, se faltou uma pecinha não vai para frente. Ele vai para triagem. Tá? Na triagem são mais ou menos 40, 50 perguntas que o profissional faz para exatamente classificá-lo como apto a não passar mal ou não transmitir algum malefício para o receptor. A partir daí ele vai na sala de coleta.
Tá? Ele é orientado a tomar líquido, como o Afonso falou, para repor o volume que ele vai ser retirado. O processo de doação em si demora mais ou menos 10 a 12 minutos. Não pode demorar mais que isso. Muito rápido, né? É muito rápido. Depois disso, ele vai para um lanche. Tá? Geralmente tem lanche antes e depois. Tá? Ele vai passar por uma etapa depois dessa doação. Depois que ele doou, ele passa numa etapa chamada voto de autoexclusão. O que significa isso? Tá? Ele vai falar se aquele sangue dele pode mesmo ser transfundido numa outra pessoa ou não. Por que existe essa etapa importante no processo de segurança transfusional? Para evitar que aquelas pessoas que vão procurar a doação de sangue para ter o benefício do exame, por exemplo, tá? De repente ele foi numa balada sábado passado. Aí teve uma relação com alguém que ele não conhecia, ele está com medo de estar com AIDS ou com hepatite. Ele vai no banco de sangue para ver se o exame dele está positivo ou não. E isso pode transmitir a doença para quem vai receber, porque não deu tempo ainda de fazer o anticorpo para ser detectado no exame. Tá. Então esse é um fator importante de segurança transfusional. Então ele pode sofrer por todos esses caminhos, e no voto da exclusão ele falou, não quero que use meu sangue. Esse sangue vai ser jogado fora. Tá? Lógico, esse doador vai ser chamado depois, dizer por que ele fez isso, por que ele gastou todo um tempo do banco de sangue e tudo. E explicar, Marcelo, acho que esse é um bom momento para a gente explicar para a população, tá? Que não se deve procurar o banco de sangue para fazer exame. Por quê? Porque não é o mesmo exame que a gente faz no laboratório para você ver se está doente, do banco de sangue para ver se você não está doente. Tá? Posso explicar isso um pouquinho melhor? Porque eu acho que isso é tão importante para a população saber. Sim. Você vai num banco de sangue, tá? Nós vamos fazer um exame para ter certeza que você não é doente. Para isso, eu aumento um fator chamado sensibilidade e diminuo a especificidade, que são dois fatores que são antagônicos. Você aumenta um, você diminui o outro. O que quer dizer isso em outras palavras? Tá? Eu posso dizer que alguém tem AIDS, mas ele não tem. Mas eu tenho certeza que ele não tem. Enquanto que se eu for querer saber se eu tenho uma AIDS, eu vou num laboratório, esse exame é mais específico e menos sensível. Eu tenho até chance de dizer que eu não tenho, mas eu tenho. Mas eu tenho que ter certeza que se eu tiver, está lá o exame. Então, esse é uma coisa muito importante para as pessoas evitarem procurar banco de sangue atrás de exame. Isso não funciona, porque ele pode receber um diagnóstico de hepatite, de AIDS, de sífilis, de Chagas, e depois ele vai confirmar o exame e ele não tem nada disso. Quer porque dizer, eu tenho que eliminar o falso negativo. Sim. E eu tenho que esquecer do falso positivo. Falso positivo é o problema. Tá? É outro problema. Eu tenho que eliminar o falso negativo. Então eu vou dizer que muita gente tem doença sem ter. Eu queria só reforçar o que o Dr. Marcos falou, né? O banco de sangue não é laboratório. Ele não é responsável para fazer diagnóstico de doença infecciosa. Então, o que o Dr. Marcos falou é muito importante. As pessoas não devem doar sangue para ter um ganho secundário de que vai ter um resultado de uma sorologia. Então, não é para isso que o banco de sangue serve. Tanto que, quando eventualmente existe algum resultado positivo, esse doador é convocado, existe uma avaliação específica para ele no ambulatório, e ele é encaminhado para um especialista para realmente reavaliar e confirmar se aquilo é o que o Dr. Marques disse, se aquilo realmente é infecção. Então, essa informação, talvez eu acho que seja a informação mais importante aqui que a gente tem que falar hoje. Banco de sangue não é laboratório. Então, para as pessoas não devem ir pensando em fazer exame. Quer dizer, um trabalho que tem um objetivo muito sério e também muito seguro, fica claro para a gente, né? Tanto para quem vai doar, quanto para quem recebe, dado todo esse processo de coleta e depois também do que é feito e como é armazenado esse sangue, esses componentes, é isso, né, doutor? Exatamente. Nós temos um controle de vigilância muito grande. Então, assim, todas essas regulamentações vêm através do Ministério da Saúde, da Anvisa e dentro do município a vigilância. Então, que realmente é feito um controle muito rigoroso. E exatamente sempre isso é para a segurança de quem doa e segurança de quem vai receber. Então, todo esse processo da doação, essa regulamentação, ela é muito rigorosa.
Dr. José Francisco já contou para a gente um pouco do armazenamento dos componentes, como é que funciona, né, após a coleta. E, em muitos casos, esse sangue ou esse componente do sangue ele vai ser transportado também para outras unidades de saúde. E há todo um cuidado com esse processo também. Não, para cada componente que você vai transportar, existe uma regulamentação específica. Então, tem vários. Então, que é ou concentrado de hemácia, o plasma ele é congelado. Então, você tem que tomar um cuidado na hora de fazer esse transporte. Às vezes, dentro do hospital. Então, às vezes, isso é um processo educacional que a gente faz direto. Às vezes, você tem plasma que ele é congelado e a gente descongela, aquilo tem que ser usado na hora. Então, às vezes, acontece muito frequente, o paciente está no centro cirúrgico, o anestesista pede plasma, a gente descongela. Esse plasma chega, não é usado, depois de um tempo ele não vai ter efeito nenhum. Então, são alguns cuidados que até dentro do hospital, você pode ter agência que é ao lado do centro cirúrgico, mas se você não tiver um cuidado, você acaba perdendo o produto, né? E que é um produto humano. A gente sempre diz que transfusão, ele não é um procedimento simples. Transfusão, ele é um transplante. Se a gente imaginar o que é um transplante? É usar qualquer componente de uma pessoa para outra. Então, eu não preciso ter um transplante de órgão, eu não preciso ter um transplante de medula óssea. A transfusão, ele é um transplante. Então, isso implica até em cuidado de como você vai gerenciar e usar o produto e até na indicação do produto que você vai usar. Tem particularidades, especificidades Sim. que quem doa e quem recebe nem imagina. Exato. E para a gente não falar aí de doador de uma vez só, de uma única ocasião, depois que eu doei sangue, quando eu posso voltar a doar? Depende. Depende do caso? Depende da pessoa, tá? Então, e do que ele vai doar. Porque hoje, eu já disse que a gente tem a doação de sangue total, que é a mais comum, tá? Que é essa que a Organização Mundial de Saúde pede que seja mais do que 3,5% da população, e nós temos 1,9%, esse é o dado atual do Ministério da Saúde brasileiro, tá? Se for homem, ele pode doar a cada 60 dias, no máximo 4 vezes por ano. Se for mulher, a cada 90 dias, mais do que 3 vezes, no máximo 3 vezes ao ano. Mas existem doações específicas, por exemplo, eu posso doar só plaquetas, onde meu sangue vai com uma máquina parecida, não é a mesma que a hemodiálise, mas parecida com a hemodiálise, que eu tiro só a plaqueta e devolvo todo o resto. Aí o doador pode doar a cada 48 horas. A cada 2 dias ele pode doar essa plaqueta, mas ele pode doar no máximo 6 vezes no semestre. Então, tem diversas regras que vão ser estabelecidas na hora que você for retornar ao banco de sangue. Doutor, para quem ficou tocado, então, quer doar, né? Quais são as opções, os caminhos a seguir, né? Todo hospital ou não? Tem os pontos específicos, não é mesmo? Exatamente. Nós temos unidades de coleta de sangue, tá? Algumas específicas para o SUS, algumas específicas para a rede privada e a maioria interligadas entre o sistema público e sistema privado. Tá? Em Campinas nós temos o Hemocentro da Unicamp, tá? Que tem a sua central na Unicamp, mas também tem no Mário Gatti, tem em Sumaré e tem unidades de coletas externas, onde são campanhas pontuais, tá? Mais constantes, que a gente leva um ônibus de doação a diversas regiões para colher no domicílio da pessoa, então nas cidades próximas, tudo. Na rede privada, tá? Nós temos aqui em Campinas o Centro de Coleta do Irmãos Penteado, que faz as coletas, tá? Para abastecer os hospitais da rede privada da região. Agradeço demais, acho que a nossa conversa com certeza provocou um despertar aí em muita gente para ser solidária, para doar sangue, para se informar também sobre a segurança desse processo, quanto ele faz a diferença em tantas vidas. Doutora Afonso, se quiser deixar uma palavra final aí, uma mensagem de incentivo nesse mês de junho para as pessoas doarem sangue, colaborarem, por favor. Não, Marcelo, eu queria agradecer a oportunidade de a gente discutir um assunto tão importante que é a doação de sangue. Eu espero que os nossos esclarecimentos ajudem os doadores e que a gente consiga manter esse vínculo da população de que a doação é necessária e que não deve ser feito só no Julho Vermelho.
Doutor José Francisco, obrigada pela participação, viu? Agradeço muito, gostaria de deixar um recadinho aqui para os doadores, principalmente, que é quem a gente mais quer atrair para o banco de sangue, tá? Que é o conceito filosófico de altruísmo. O altruísmo demanda duas características importantes, que é a benevolência e a beneficência. A beneficência é o meu prazer de ajudar alguém, mas a benevolência é o meu prazer em ver alguém sendo ajudado por mim e ser feliz. Eu acho que é só esse o mote que o doador deve ter. É isso, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. E você, doe sangue 1, 2, 3, quantas vezes puder e quiser, e também compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas se conscientizem. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera na próxima terça-feira às 8 da noite.